Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse horário tão importante para trazer a você conversas relevantes. E hoje nós vamos falar sobre política e como o Espírito Santo tem articulações importantes no Congresso Nacional, Brasília. Pois é, nosso convidado é que fala tudo isso e muito mais conosco hoje, deputado da Vitória, ele que é deputado federal pelo PP Espírito Santo e fala conosco sobre toda essa experiência que ele tem já nesse ponto importante, né, da política estadual e nacional, e pode nos contextualizar ainda mais sobre o trabalho desenvolvido em Brasília, que repercute no Espírito Santo. E aí, tudo isso que a gente quer entender. Da Vitória, muito obrigado pela presença. Bem-vindo, deputado. Bom dia, Fábio. Muito bom estar aqui com você. É sempre na Rede Sim, na SBT, a gente está falando com o nosso país, né, numa rede de comunicação muito importante. Satisfação estar aqui com você hoje. Que bom. E ainda mais, né, conversando com os capixabas que têm muito interesse em saber ainda mais sobre esse seu trabalho desempenhado em Brasília. Bem, se a gente falar inicialmente de como o Espírito Santo é visto, né, na política nacional, há uma leitura até muito antiga de que a gente não tem essa representatividade. Como é que é a sua leitura estando lá, para que o nosso telespectador também entenda o panorama atual disso? Olha, Fábio, hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade, até porque a sociedade me credenciou como representante no Congresso. Estou no segundo mandato de deputado federal e cheguei lá, né, fui escolhido pelos meus colegas deputados e senadores para coordenar a nossa bancada capixaba. E eu também já ouvi o que você ouviu, o que os nossos capixabas sempre ouviram em relação à nossa representatividade, que muitas das vezes o Espírito Santo não tinha os investimentos, não tinha os retornos governamentais que os outros estados tinham. Até por conta da nossa população, que é muito menor, nós somos cercados aqui de 4 gigantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, e automaticamente, como a representatividade da sociedade na Câmara é pela população, nós só temos 10 deputados federais, contra 50 e poucos, 54 de Minas, 70 de São Paulo, 40 e poucos do Rio de Janeiro, Minas e da Bahia. Então nós precisávamos ter uma estratégia e para isso hoje o país já reconhece a bancada capixaba como uma bancada forte, porque é muito bom a quantidade, mas a qualidade ela é sempre mais estratégica e nós temos parlamentares, mesmo sendo uma bancada menor de todos os partidos, né, que cada um tem a sua posição, sua ideologia, mas enquanto coordenador eu preciso trabalhar em alguns temas e aquilo que é importante para o Espírito Santo, nós trabalhamos para que a gente pudesse ter vitórias e tivemos muitas, viu? Eu fui relator de projetos importantes, como a renovação dos incentivos fiscais por 10 anos e consegui com que os nossos colegas do PT, do PL, do PSB, do PDT pudessem trabalhar para alcançar os votos nos outros estados. Até porque São Paulo era contra, tem 70 deputados e outros estados também. Mas o diálogo vence tudo e nós temos uma bancada respeitada e algumas ações que a nossa bancada fez que as outras não fazem. Colocar recursos, né, para o Estado, recursos que são estratégicos, como infraestrutura. A bancada federal colocou a maioria dos recursos para o contorno do Mestre Álvaro, para o Hospital Geral de Cariacica, para a rodovia do Porto de Capoaba, 447, assim como também recursos na pandemia, com a destinação sendo decidida pelo governo do estado. Então é uma bancada que se apresentou muito bem e o Espírito Santo pode se orgulhar desse momento. Exatamente. As pessoas, até para ter noção, né, com essa presença do deputado da Vitória aqui, às vezes podem pensar que o trabalho é lá durante a sessão. Que aí realmente, né, tem quem quer a palavra, quem quer rebater, enfim, réplica, tréplica, tem a coordenação de toda a mesa, mas não é ali que acontece propriamente todo o trabalho, Exatamente. É uma ponta dele, né, deputado? Então, quando você fala de articulação, de conversa, de diálogo, são os outros ambientes que o Congresso também tem, ou até fora de lá, como, por exemplo, aqui mesmo no Espírito Santo, é isso? Exatamente. Os parlamentares eles têm uma atividade intensa. Às vezes você, quem não conhece, tem que passar um dia na Câmara. Você anda às vezes 5, 8, 10 quilômetros dentro da Câmara, né, por conta de muitas agendas que você tem, né, não só no plenário principal, mas nos plenários das comissões e várias outras ações que você tem de diálogo junto com as instituições, ao governo federal, que é onde você fiscaliza, que você tem que viabilizar os recursos.
são muitas agendas, mas elas são menores de quando você está no Estado. A gente tem, naturalmente, o gabinete no Estado, e o cidadão ele não tem as condições, todos, né, não tem a possibilidade de ir a Brasília para poder conversar. E a sua representatividade ela no Estado. A gente recebe instituições, lideranças, mandatários, prefeitos, vereadores. Nós recebemos todos os setores. Enquanto coordenador de bancada, sou eu que decido, né, lógico, com a maioria dos deputados e senadores, o orçamento das emendas de bancada, que elas alcançam as mais variadas instituições, regiões, segmentos. Então, é muita agenda e quando a gente gosta do que nós fazemos, naturalmente você trabalha bem, trabalha melhor. E é uma missão que, se o dia tivesse 96 horas, ele estava preenchido. Com certeza. Tem esse ponto também muito importante, que é essa discussão de para onde que vai, né, o recurso. Isso é muito sério, né, é muito delicado, por isso que as discussões não são pequenas. Então, quando a gente fala de recursos, gente, são para as mais diversas aplicações. O deputado pode até falar muito melhor sobre isso, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo que mantém a saúde, a educação, a segurança e infraestrutura também, né? E fora o que a gente precisa ainda desenvolver em tantas outras áreas e frentes, né? Meio ambiente, turismo, então. Como é que define a importância dentro de tantas importâncias também, deputado? Olha, Fábio, nós estamos subordinados às regras, né, constitucionais e as regras legais que nós temos para poder trabalhar os recursos que são de domínio do parlamento, né, que são as emendas parlamentares. E é de domínio de cada um parlamentar, deputado ou senador, que ele possa destinar a sua emenda individual. E ela vai para todas as áreas, né, possíveis, segurança, educação, saúde, infraestrutura, turismo, meio ambiente, que alcança os municípios, né? Ela tem regras também que determinadas instituições podem receber. Então, os municípios são os mais beneficiados, assim como também o governo federal, com instituições como a UFES, IFES, Marinha, Exército, Polícia Federal, né, Polícia Rodoviária Federal, e também o governo do Estado, que pode alcançar a saúde, como nós já citamos aqui, que colocamos recursos no Fundo Estadual de Saúde. Mas a bancada, ela também tem um grande valor. Esse ano foram 520 milhões de reais de emendas de bancada, que é decidido pela maioria dos parlamentares e é de domínio do coordenador de bancada que eu exerço essa missão. Um exemplo para você, esse ano nós estamos alocando 96 milhões de reais para ajudar a segurança pública do Espírito Santo, assim como também 76 milhões para 96 milhões para agricultura e 75 milhões para a segurança pública, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para o Bombeiro Militar e também recursos para a saúde, num alcance aí de aproximadamente 100, 110 milhões de reais, 126 milhões para os campos dos IFES, que é um grande instrumento para poder qualificar e dar uma vida profissional aos nossos jovens. Então, se a bancada não tomasse essas decisões, a gente não teria os IFES de excelência como nós temos e é os melhores do país, do nosso estado, por força dessa decisão da bancada, assim como várias outras áreas também é alcançado. Então, o recurso, ele tem a destinação orientado pela regra, mas a bancada federal do Espírito Santo, ela tem uma maturidade para a destinação dela. Que bom. E até a questão do IFES, né? Acho que a gente chegou até no ponto desse trabalho levar esse centro de excelência em educação, só um exemplo, né, para cidades que não são as maiores do Espírito Santo também, né? Ou seja, capilarizou ainda mais um acesso tão importante, né? Nós temos 23 campos aqui no estado e agora, semana que vem, nós já estamos aí com mais um, que é em Muniz Freire, né, com possibilidade também em Pedro Canário e vários outros estudos que nós temos. No Espírito Santo, nós colocamos toda a energia para isso, que é o melhor patrimônio que o cidadão pode ter, que é o conhecimento, né? E o trabalho feito pelo nosso Instituto de Ensino é muito bom e a bancada toda ela apoia, independente do partido, independente da posição, mas nós trabalhamos para poder ajudar a educação. Muito bem. O senhor já chegou a presidir também, né, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, né? E até mesmo com tanto tempo de jornalismo, eu mesmo não sei definir muito bem os trabalhos que passam por lá, mas acabei entendendo a importância para que o senhor também possa aqui nos explicar que temas passaram por lá, o que o senhor também abordou que pode
ou ainda vai beneficiar o Espírito Santo ou também já beneficiou? O Centro de Estudos ele foi criado há mais de uma década na Câmara e que tem os melhores profissionais de consultoria que você possa, principalmente no Legislativo. A gente, enquanto presidente, que eu passei por lá 4 anos no Centro de Estudos, naturalmente ali você tem uma possibilidade de subsidiar as instituições, subsidiar o setor público, o setor privado, e muitos estudos foram feitos. Estudos na área do empreendedorismo, estudos na área da educação, da saúde. Eu mesmo relatei um projeto muito importante, né, mesmo como presidente, fui relator do projeto da retomada econômica no pós-pandemia, com geração de emprego e renda, que nós tivemos a contribuição de várias autoridades sobre esse assunto do Brasil, assim como também fora do Brasil, que contribuíram, e hoje ela norteia, né, o setor público, né, a prefeitura, os governos dos estados. Entregamos ao governador Zema, entregamos uma cópia ao governador Renato Casagrande, entregamos uma cópia ao governador Tarcísio e a muitos prefeitos. Mas o setor privado também, que se comunica e depende do comportamento do público, precisa de instrumentos, e ali é um bom estudo que nós conseguimos, graças aos consultores da Câmara, que são de excelência e estão subordinados, uma grande parte, a esse centro de estudos, que eu ainda faço parte dele, mas como você só pode ter 2 mandatos, não pode ser eleito, se pudesse eu estaria trabalhando para continuar lá, mas porque é muito bom. E eu tenho certeza que eu contribuí muito nesse tempo em que presidi esse centro de estudos. Com certeza. E o trabalho não para, tá, gente? Depois do intervalo, nós vamos comentar ainda outras iniciativas e trazendo esse olhar de quem lidera a bancada federal do Espírito Santo para você no nosso programa em destaque. Aguarde um pouquinho já, que nós voltamos com o deputado da Vitória. De volta com o nosso programa em destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT, e vamos continuando nossa conversa com o convidado desta manhã. Deputado da Vitória, que é o deputado federal pelo Espírito Santo, pelo PP, falando conosco aqui sobre esse trabalho legislativo, como essa influência, né, do Espírito Santo em Brasília tem relevância, e de lá para cá também, pelas demandas que nós temos, né, no Espírito Santo, e, claro, a avançar em discussões dos nossos interesses dentro do Congresso Nacional, com uma liderança equilibrada, voz de diálogo, que é muito importante, como a gente já entendeu na primeira parte da conversa, além, claro, de estar atento às agendas de desenvolvimento do Espírito Santo. Até retomando agora, deputado, essa questão, né, que o senhor falou sobre ter esse diálogo importante com toda a bancada em discussões tão relevantes, como foi a questão da reforma tributária, né? O senhor lembrou da prorrogação dos benefícios, mas eles vão acabar de qualquer jeito. Mas deu esse tempo de ter todo esse estudo. Esse foi um momento muito delicado, porque, assim, falar de tributação, e a gente vê que a discussão hoje em dia ainda está muito aflorada nesse sentido, mas falar da tributação, quem ganha, quem perde, para onde vai, de onde vem, né, tudo isso parece muito sensível, e com as bancadas maiores o trabalho pode ser, então, pelo menos eu acho que seja, ainda muito mais intenso. Por isso que essa articulação da bancada é muito importante. Como é que foi esse período? E ainda é, né, porque tem que regulamentar, né, os pontos da reforma. Então, Fábio, esse é um tema muito importante para o cidadão capixaba também entender, assim como o país. A reforma, ela não pode não ter sido a reforma de excelência para todos os setores, mas foi o melhor texto que nós pudéssemos debater com a sociedade, até para alcançar também o interesse da grande maioria, né, daqueles que geram oportunidade, mas também do cidadão que precisa do seu imposto para que ele possa ter ali qualidade de vida, o prato de comida na mesa. E nós trabalhamos incansavelmente, e a nossa bancada contribuiu muito para a proteção do nosso Estado também. Nós já tínhamos a conquista da renovação dos incentivos fiscais, mas o texto da reforma tributária, ele estava sendo discutido já em outros tempos, em outros textos, há mais de 30 anos. E o país ele não tinha competitividade, até porque nessa globalização que nós vivemos, a comunicação entre os países já tinham dificuldade de encarar o Brasil como parceiro de investimentos, empreendimentos, porque você precisa, em uma empresa que você monte aqui, ter um exército de profissionais, né, da área contábil, da área
jurídica, porque é muita discussão. Impostos, né, nós temos milhares e milhares de regras criadas nos últimos tempos, até por conta da guerra fiscal entre os municípios e principalmente entre os governos do estado, com o ICMS, que cada um puxava a sardinha para o seu prato e a gente tinha muita dificuldade para alguns estados que precisavam ser melhor assistidos. E isso já era uma obrigação do Congresso, era uma obrigação do governo federal poder dar para o país uma condição de competitividade e igualdade. Nós éramos o último na colocação da lista dos países em solução tributária. Para você entender sobre a sua empresa que você montava, nem com todos os consultores, até porque os consultores precisavam buscar os consultores para poder entender um processo de uma regra tributária. E nós cumprimos essa tarefa, mesmo que não foi a melhor, porque cada um queria a sua própria reforma tributária, mas a gente precisava alcançar o que era melhor para o país. E graças a Deus nós conseguimos, que é um tema complexo, um tema que você sempre teve o compromisso, né, de outras legislaturas, mas não se avançou. Mas nós tivemos essa entrega e foi mais uma que nós fizemos para o nosso país. Que bom. Bem, aqui no Espírito Santo, né, a gente tem o que se chamou muito tempo também, né, deputado, da agenda velha. Era o aeroporto, BR-101, BR-262, dragagem do Porto de Vitória, pelo menos essa eu lembro de cabeça, não está nem anotado aqui. Mas a gente viu que isso deslanchou ultimamente, nos últimos anos, até com questões que tinham que passar pelo Congresso, né, pela Câmara também. E o senhor teve ali realmente uma voz muito importante, até nesse último caso maior, que foi a repactuação do contrato da Eco 101, que acabou recentemente de ser finalizado, o leilão foi feito novamente, a empresa vai permanecer, que eram as condições que também estavam colocadas, ela participou novamente da negociação, permanece o que quem é da área atribui que foi um bom caminho, que não precisa reerguer canteiro de obra ou contratações. Bem, o que eu quero dizer com isso? A atenção com essa agenda, ela é muito importante lá. Mas também avançar em tantas outras que depois aparecem também é muito importante. O que o senhor vai vendo também nesse ponto importante para a nossa infraestrutura? Tem ferrovia para vir, né? Novos portos para serem abertos. O que está aparecendo no radar também da Câmara? Olha, o serviço público, a burocracia que nós temos, né, é muito diferente do setor privado, que você contrata já com previsão de entrega e não tem muita imprevisibilidade, né, num processo de compra pública, você ter discussão, né, jurídica sobre determinados contratos. E nós tivemos isso no aeroporto de Vitória, que ficou aí por mais de década, até que nós tivemos uma solução junto ao Tribunal de Contas da União e ele pôde chancelar e autorizar, né? E hoje a gente nem lembra da dificuldade que teve por tão bom que é o nosso aeroporto. Assim como a BR-101, que é uma rodovia que corta o país, a maior rodovia, e aqui no Espírito Santo, quase 500 quilômetros, né, de trecho, a gente tinha muita dificuldade, quantas vidas foram perdidas, e eu fui um crítico enquanto deputado estadual, né, sobre esse contrato, que a gente precisava melhorar, mas é lógico que a nossa vontade às vezes está subordinada às condições também do mercado, ninguém entra se for ter prejuízo para poder ganhar um serviço, e os consórcios estão sempre atenados a isso. E o debate que a bancada teve junto com o Tribunal de Contas da União, nós podemos ter uma reformulação e voltar a ter uma segurança de que vai ser duplicado a grande parte do trecho, e onde não será duplicado, será um investimento em terceira vias, né, com contornos na cidade, Ibiraçu, Linhares, e isso dá para a gente um sentimento de conquista, porque é uma rodovia que não teria facilidade, o governo federal não tem recursos no Ministério da Infraestrutura para poder fazer as obrigações que deveriam fazer de ampliação das suas rodovias. E precisa estar fazendo parcerias, consórcios, assim como fez. E se nós tivéssemos rompido aí do governo com um consórcio desse como a Eco 101, talvez teríamos aí 5, 6, 7, 8, 10 anos para poder esperar um novo processo. Então foi uma boa solução encontrada, né, assim, dentro do melhor que foi possível, e nós temos aí hoje uma segurança de que vai avançar nisso. Assim como estamos trabalhando na 262, o governo do estado, que tem um poder de decisão também, de alocar recursos, e teve o apoio da bancada para que a gente pudesse alocar recursos da repactuação de Mariana, porque esses modais que nós temos aí de transporte, eles são muito importantes, né?
Nós precisamos de mobilidade. O Espírito Santo ele é ligado com o centro do Brasil pela 262, pela 259, e são rodovias muito importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Você não vai desenvolver um estado sem condições de mobilidade, sem condições de você ter os modais de transporte, rodovias, ferrovias em condições. Então temos essa boa possibilidade que já está garantido, os recursos já estão depositados, o projeto está sendo feito, são 5 lotes para a duplicação da 262, que está sendo concluído até o final desse ano, já temos uma conclusão de parte, assim como nós, a Bancada Federal Capixaba, colocou recursos para duplicação, para fazer o projeto de duplicação da 259, de João Neiva até Baixo Guandu, na divisa com Aimorés. São ali mais de 100 quilômetros, que também é uma expectativa muito longa. O projeto fica pronto agora, no decorrer do segundo semestre desse ano de 2025, e a gente também contribuiu para que os portos, né, do nosso estado sejam realidade. Contribuímos para o Porto Imetame, que é uma bela solução de competitividade. Nós vamos ter aqui muitos empregos que nascerão por conta desses investimentos, que agora temos uma ZPE ali em Aracruz, e a Bancada Federal contribuiu para que Aracruz estivesse inserido na região da Sudene. Então a cidade vai ser uma cidade elo, um pulmão de possibilidades para o nosso estado. Né? Temos a F-118, que a bancada tem lutado para que ela possa entrar na discussão do novo contrato da Vale para investimentos, para poder ligar o sul do país, né, com ferrovia. Temos um porto já planejado, que é o Porto Central e Presidente Kennedy, assim como também porto em São Mateus planejado e sendo discutido. E nós estamos atentos a todas essas soluções. A bancada ela é muito importante para o diálogo com o governo federal, para o diálogo com o Tribunal de Contas, para o diálogo com os órgãos, né, do Poder Judiciário, para que a gente possa dar celeridade a isso. Senão a gente estaria aqui da mesma forma, reclamando. Nós temos que assumir, né, as missões que a gente nos foram dadas, e nesses últimos anos, né, enquanto eu estive lá, o Capixaba pode se orgulhar. Nós conseguimos fazer muitas entregas, né, principalmente na área de infraestrutura. Que bom, deputado. Realmente, então, a agenda velha já tem uma outra cara, porque as novidades vão se impondo, os ciclos econômicos também se transformam, ainda bem, né? Então, aeroporto já tudo bem, BR-101 aí, pelo visto, já ganhou mais, né, um traçado planejado, então, mas tantos outros como a 262 e a 259 já tem aqui, como o deputado esclareceu, importante, que isso tem um impacto muito grande, né, para as pessoas no estado. Agora, deputado, nosso tempo está se esgotando, o senhor falou desse orgulho de trabalho, né, que, para aproveitar esse tempo, né, qual foi, assim, o trabalho que o senhor viu uma vez no papel, projeto, que depois desenvolvido, já finalizado, trouxe orgulho maior, que você lembre, pelo menos agora, durante essa trajetória? Olha, cada dia a gente tem uma conquista, né? Assim, lá no Congresso a gente se sente até um pouco mais realizado, porque você tem uma amplitude, né, legislativa que te permite propor muitas ações, né, para o nosso país, né? Diferente da Câmara de Vereadores, diferente da Assembleia Legislativa, que você está um pouco exprimido, né? Você precisa muito mudar as regras que norteiam isso, e nós mudamos, né? Quando são ações como essa que eu te falei, que projetos extremamente importantes para a vida do cidadão, como nós relatamos e renovamos os incentivos fiscais, a gente não consegue alcançar visivelmente, mas alcançamos mais de 100 mil empregos que nós garantimos no Espírito Santo. Assim como também são 6 bilhões de ICMS arrecadado pelas empresas trades, importadoras, os nossos atacadistas. E se você fizer uma conta rápida, o governo do estado tem uma receita aí, né, anual de 30 bilhões de reais. 20% disso é 6 bilhões, que é a capacidade de investimento do governo do estado. Então a bancada foi sócio de todo esse sucesso do Espírito Santo. Mas tem projetos que talvez a gente pode não conseguir compreender. Quando nós defendemos algumas pautas em relação à proteção do cidadão, né? As mulheres solos, que estamos trabalhando em defesa dessas pessoas que não têm família, quando nós ajudamos aqueles que precisam de uma atenção melhor, projetos que nós aprovamos em defesa dos autistas, das pessoas que têm alguém que precisa de uma atenção melhor em casa. Então essas são agendas que me deixam muito feliz. A gente sabe que a nossa participação tem alcançado a vida do cidadão. Os nossos produtores rurais, muitas vezes pequenos produtores rurais, precisam da proteção junto
o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, que coloca a comida na nossa mesa. Então, nós precisamos defender todos os setores da nossa sociedade, principalmente aqueles que mais precisam. Então, eu penso que toda a atenção e aquilo que nos é levado, a gente trabalha com muito carinho, muito amor para poder defender o Brasil e o Espírito Santo. Né? Que bom. Bem, então nesse nosso programa em destaque, nós passamos a compreender muito mais pela palavra direta, né? Aqui do Parlamentar pelo Espírito Santo, da Vitória conosco hoje nesse nosso programa. E pontos aí que a gente vai ter que acompanhar com a sua ajuda também, deputado. Então, o convite está sempre aberto para voltar quando puder, para nos atualizar e nos colocar mais a par ainda sobre tudo isso. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Estamos sempre aqui à sua disposição. E esse é um dos melhores lugares para a gente poder mandar um abraço para os nossos capixabas aí, que acreditam muito no nosso trabalho e nos ajudam muito com suas opiniões também. Que bom. E obrigado a você que nos acompanhou até este momento também na manhã da TV Sim SBT. Nosso programa todas as manhãs trazendo para você conversas relevantes como agora aconteceu nesse espaço com o deputado da Vitória. A gente volta então no nosso próximo Em Destaque, aguardando você também. Até lá e grande abraço. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.